do gênio injustiçado Nikola Tesla. Seu nascimento foi 10 de julho de 1856 e seu falecimento foi dia 7 de janeiro de 1943. Ele nasceu na segunda metade do século XIX, onde o mundo respirava a ciência. Era a tabela periódica, era a teoria da evolução, era a invenção da geladeira, era o toca-disco, o cinema, o mundo respirava a ciência. Ele nasceu em Smiljan, que na época era a Sérvia, atualmente é a Croácia. Ele era filho de Milutin Tesla, seu pai, que era um padre ortodoxo, e sua mãe, Duka Tesla, era uma cientista. Ele tinha outros irmãos, tanto que foi o quarto de 5 da família. E o que mais chamava a atenção era seu irmão mais velho, Dani Tesla. Tesla e Dani acabaram sendo bem próximos, mas Dani acabou falecendo jovem. Ele morreu em uma tempestade, mas existem duas teorias. A primeira é que ele foi acertado por um raio, e a segunda é que quando Tesla estava brincando, acabou jogando uma pedra no cavalo de Dani, que acabou o assustando, fazendo o jovem Dani morrer pisoteado. O fato é que Tesla ficou muito depressivo depois dessa perda. Por isso se mudou para Gopik. Mas ele tinha um dom que poucos têm. A sua memória fotográfica. Ele decorava livros apenas olhando. Em 1870, ele acabou indo para Karlovac. Se interessou pela área da física, graças a seu professor William Crookes. Ele terminou o curso de 4 anos em 3 anos. Mas nem tudo são flores. Em 1873, ele contraiu cólera. Cólera era uma doença mortal, assolava toda a Europa e muitos já foram vítimas. É tratada como uma das maiores pandemias já existentes. E a morte ficou bem perto de Tesla, tanto que ele quase morreu. Seu pai, religioso, fez uma promessa que se ele recuperasse, iria mandá-lo para a melhor faculdade de engenharia do mundo. E foi o que aconteceu, mas sem antes ter algumas reviravoltas, como em 1874, onde ele fugiu do exército, ou em 1875, onde realmente foi para a faculdade, mas não estudando engenharia, e sim química, no Colégio Politécnico Austríaco da cidade de Graz. E ele conseguiu, ele passou em 9 matérias, o dobro do que precisava. Porém, Tesla era muito animado a estudar. Ele estudava o tempo todo e o pai olhou para aquele boletim e falou: tá, ok. Ele fez isso porque não queria incentivar o jovem garoto a estudar mais, já que os seus professores diziam que ele ia morrer de tanto estudar. Sua rotina de estudo é que ele estudava das 3 da manhã até as 23. Então Tesla tomou uma decisão. Ele só iria estudar as matérias que lhe interessavam, como física, matemática e engenharia. Já no segundo ano da faculdade, ele sofreu bullying. Motivo? Tiraram sarro dele de tanto estudar. Por motivo de tanto estudar. Então, para se provar, Tesla quis mostrar para as outras pessoas que era comum. Então ele foi jogar em bares locais, mas acabou se viciando e ficou pronto para perder até sua mensalidade, que pagava sua faculdade. Mas conseguiu se recuperar o seu dinheiro e abandonou as apostas graças a uma palavra da mãe, que diz que sim, iria dar dinheiro para ele apostar, mas essa seria a última vez e não queria mais olhar na cara dele. No terceiro ano, chegou os testes, e ele se esqueceu de estudar e pediu mais tempo, mas foi negado. Ele não teve nota, então saiu da faculdade. Para fugir do exército, ele foi para Maribor, trabalhando como desenhista e jogando cartas. O pai foi até ele implorando para ele voltar, mas ele saiu por ordem da polícia, pois não tinha licença para morar ali. Quando voltou para Gopik, deu aulas no colégio que ele estudava, mas seu pai morreu e os seus tios deram dinheiro para ele voltar a estudar numa faculdade. Então ele se mudou novamente, dessa vez para Praga, para estudar na Universidade de Charles Ferning, mas só assistia como ouvinte às aulas de filosofia. No ano seguinte,
Ele virou eletricista-chefe em Budapeste. E foi lá em Budapeste que a sua vida começou a mudar, já que ele desenhou um motor elétrico no chão usando um graveto. E isso vai ser muito importante daqui pra frente. Ele trabalhou com um cara muito especial, Tivadar Puskas, que descolou um emprego na Companhia Continental Edison, em Paris. Edison, esse nome vai ser muito importante também. Esse Puskas foi chamado para trabalhar com Thomas Jefferson, caramba, com Thomas Edison, lá nos Estados Unidos. E ele não perdeu tempo e levou o jovem Tesla junto. E o Tesla estava com moral. Esse mesmo Puskas acabou dizendo que nessa vida conheci dois gênios. O primeiro é Edison, o criador da lâmpada incandescente. E o segundo é esse garoto, Nikola Tesla. Em junho de 1884, Tesla chega aos Estados Unidos para trabalhar na Edison Machine Works. Muitos pensam que Tesla e Edison trabalharam por muito tempo, mas eles trabalharam apenas por 6 meses e quase não se viam. Uma das olhadas deles foi quando o Tesla trabalhou a noite inteira para consertar um navio. E o Edison brincou, dizendo que ele estava na balada. E o Tesla só olhou para ele e falou que estava trabalhando a noite toda naquele projeto. O Edison ficou meio sem jeito. Mas por que o Tesla foi embora? Tesla decidiu ir embora, pois o Edison prometeu $50 mil se ele melhorasse 24 trabalhos. Mas ele não cumpriu sua promessa, então Tesla acabou achando melhor sair fora. Tesla até tenta abrir sua própria companhia, a Tesla Luz Elétrica, mas fracassa. Sua primeira patente foi com um gerador de lâmpada de arco. E começou uma competição nesse meio termo. As guerras da corrente. A corrente contínua versus a corrente alternada. Pausa para explicar o que é corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua é quando a corrente elétrica vai em fluxo, vai continuamente. Exemplos de corrente contínua é na tomada do carregador do seu celular, por exemplo. A corrente alternada é quando a corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta, fazendo com que a energia seja mais eficaz e trabalhando em alta voltagem. Ela está presente nas tomadas de alta tensão, lá nos fios dos grandes postes, na tomada da geladeira, no micro-ondas, etc. Tesla acabou descobrindo que a corrente alternada era mais eficiente graças à alta voltagem. E lembre-se que o Tesla não inventou a corrente alternada, ele aprimorou. A corrente alternada é mais barata e mais eficiente, já que abaixa a voltagem mais rápido. Mas os investidores acharam arriscado demais e deixaram o projeto. Tesla perdeu tudo, além de ter seus projetos roubados. Daí ele conseguiu um emprego para cavar valas e fossos. Então Tesla acabou tendo TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Em 1886, um agente especialista em fazer empresas crescerem apostou no Tesla, junto de um advogado, e o motor que o Tesla havia desenhado toma forma. Aperfeiçoou o gerador de corrente alternada. Então surge mais um nome nessa jornada, George Westinghouse, que contratou Tesla como consultor por 1 ano e eles viraram amigos. Eles pagavam para o Tesla o que hoje equivale a $60 mil. Mas daí surgiu um outro cara, Howard Brown, que eletrocutava ratos, gatos, cachorros e até um elefante. Isso para mostrar para os outros que a corrente alternada era perigosa. Mas ele era corrupto e ganhava dinheiro do pessoal da empresa de Edison, não era o próprio Edison. Também teve o pânico dos fios elétricos quando vários lugares com fios elétricos começaram a explodir. Então surgiu um novo método de morte, uma cadeira em alta voltagem. E o Edison sacana falou que a corrente alternada era uma boa ideia para essa cadeira. E a cadeira elétrica pela primeira vez foi utilizada corrente alternada com Tesla assistindo. A morte ocorreu da pior forma, pois o sujeito ficou fritando vivo por 10 minutos.
Em 1892, sua mãe morre. Suas últimas palavras para o Tesla foi: todos esses anos que passei a serviço da humanidade não me trouxeram nada além de insultos e humilhações. Ele acabou descobrindo a corrupção de Harrod. Edison saiu da própria empresa e a iluminação de Feira de Ciências de Chicago começou em 1893. Essa feira ocorre até hoje e ela mudou o mundo literalmente, pois foi nela que a eletricidade começou a ser cotidiana. Ele fez pesquisas com as descobertas de Hertz sobre ondas eletromagnéticas, de ondas de rádio. Ele cria a bobina de Tesla, a famosa bobina de Tesla. Teve o experimento do ovo de Colombo. Ele iluminou e trouxe energia para a usina hidrelétrica das cataratas do Niágara. Mas houve uma crise nesse tempo e ele não ganhou tudo que merecia. E decidiu não processar o seu amigo, rasgando o contrato e abrindo mão de ser o primeiro milionário da história. Conseguiu virar um cidadão americano e depois que o Westinghouse se recuperou financeiramente, pagou o Tesla do jeito que ele merecia. Em 1895, outro desastre ocorre em sua vida. Seu laboratório pega fogo e várias anotações hiper importantes se perderam. Estudou sobre o raio-x, descobriu um pouco antes da patente ser oficial. Inventou o controle remoto em 1898. Em 1899 se mudou para o Colorado e criou uma enorme bobina de Tesla com 15 metros de diâmetro, que é aquela famosa foto de torres gerando eletricidade com raios e ele sentado lendo um livro. Ele já queimou o gerador que dava energia para ele e começa a construção da Torre de Tesla, financiada por Morgan, em 1901. Começa também a corrida pelo rádio, de quem ia ser o inventor do rádio. Em 1902, Marconi fez a primeira amostra do rádio com imagens. Isso deixou Tesla arrasado. Ele não falava o que fazia dentro do laboratório, o que complicava ele. Em 1905, Morgan parou de financiá-lo e também as patentes de corrente alternaram expiraram e ele já não recebia mais nenhum dinheiro com isso. Desde 1900, ele morava em hotéis de luxos. Em 1904, hipotecou a torre para poder pagar os hotéis. Em 1908, fez a mesma coisa. E em 1911, a torre começa a ser desfeita. O dinheiro que ele recebia das patentes da Europa acabou com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Em 1915, tentou processar Marconi por usar algumas invenções suas, já que em 1909, Marconi ganhou um prêmio Nobel. Outra coisa que nesse meio tempo poderia ter acontecido foi pouco antes do Marconi ter ganhado o prêmio Nobel, que seria o Tesla ganhar o prêmio Nobel, que seria repartido com o Edison, mas ambos não queriam dividir o prêmio um com o outro. Tesla também fez importantes pesquisas para a física quântica, por incrível que pareça. Uma pesquisa de como ela poderia se comportar como onda ou como partícula, mas Einstein acabou ganhando o Nobel com uma pesquisa parecida anos depois, e Tesla foi apagado da física quântica. Sua torre foi vendida para o ferro velho por $1.250. Mas Tesla era caloteiro e ficava enrolando os hotéis para ele não pagar. Tesla amava pombos, ao ponto de se apaixonar por uma. Ele construiu um dispositivo para ajudar esse pombo ferido. Em 1928, Tesla fez sua última patente sobre aviões que decolavam na vertical. Em 1931, organizou uma festa para celebrar seus 75 anos, e essa festa foi um grande sucesso, mostrando que ele foi sim reconhecido, diferente do que muitos pensam. Ele também recebeu a capa de jornal do Time um monte de cartas de cientistas e engenheiros, entre eles estava Albert Einstein. Ele gostou tanto da festa que repetiu em outros anos. Ele adorava cozinhar.
e era Westinghouse que pagava as contas do Tesla. Em 1937, foi atropelado. Em 1943, seu quarto ficou 2 dias trancados e quando uma enfermeira abriu, Tesla estava morto. Seu laudo dizia que ele morreu de trombose coronária, doença cardíaca. O FBI apreendeu todos os pertences e anotações do Tesla. Quem analisou seus trabalhos foi Jong-Gi Trump, que é tio de Donald Trump. Suas pesquisas e pertences foram dadas como herança para um dos seus sobrinhos, mas a justiça mostra que nem todos os documentos foram devolvidos. Em 1943, foi reconhecido que Marconi usou sim algumas patentes do Tesla e atualmente ele é reconhecido como um dos fundadores do rádio. Ele foi cremado e suas cinzas foram mandadas para Belgrado e atualmente ela está no Museu Nikola Tesla. Ele teve a patente de mais de 300 inventos. Entre eles estão, eu vou dar uma lida aqui porque é bastante coisa. Controle remoto, rádio, motor de indução, raio-x, bobina de Tesla, lâmpadas fluorescentes, campo magnético relativo, pesquisas para a internet, dados de ressonância magnética, iluminação neon, laser, pesquisas para o radar, aprimoramento da corrente alternada, turbina de Tesla. Nikola Tesla foi um exemplo de perseverança na história da humanidade. Para começar a encerrar esse vídeo, eu vou dizer uma frase do Tesla. O presente é deles, mas o futuro ao qual eu sempre trabalhei será meu. Vou dizer 30 curiosidades do Tesla. Primeira, ele vivia para o trabalho. Segunda, ele tinha 1,90 m e pesava 60 kg. Terceira, ele dormia 2 horas por dia. Ele também falava 8 idiomas e tinha várias visões e não anotava nada. Fazia tudo de cabeça. Nunca se relacionou. Ele era cavalheiro até demais, dizendo que as mulheres eram superiores a ele em quase tudo, ou tudo. Tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que fazia alguns tiques, ele tinha alguns rituais. E misofobia, que era fobia de germes. Ele era fascinado pelo número 3, 6 e 9, dizendo que eram os números mágicos. Ele era muito gentil e atencioso, dava muita importância para a aparência, inclusive brigava com quem se vestia mal, era assumidamente gordofóbico. Ele acreditava fielmente na eugenia, que é o racismo científico. Previu a internet. Para criar a internet foram utilizadas pesquisas suas. Seu sonho era fornecer energia para o mundo de graça. Queria iluminar o mundo. Tesla era um ambientalista e defendia o uso de energia renovável. Há uma diferença entre processo e tecnologia, como uma das frases dele. Tesla também previu os radares. Era crítico de Einstein e falava que teria inventado uma teoria oposta da relatividade em 1937. Mas ela nunca foi mostrada, e provavelmente era mentira. Já no fim da vida ele virou vegetariano, e diz ter criado o Teleforce, ou Raio da Morte. Também diz ter criado o Oscilador, que era um simulador de terremotos. O fato é que teve tremores na região, e tremores parecidos lá na Sibéria em 1898. Uma mentira que ele contou, que muito provavelmente é mentira, é que ele diz estar trabalhando numa máquina fotográfica de pensamentos. Ele era contra o fanatismo religioso e Tesla não ligava muito para a religião, mas acreditava em Deus. E ele falava: o dom de poder mental vem de Deus, o ser divino, e se concentrarmos nossas mentes na verdade, ficamos em sintonia com este grande poder. Ele não gostava de ir a médicos. Tem uma grande história que diz que o Einstein falou para o mundo que deve se perguntar como é ser o homem mais inteligente para o Tesla. E essa história é sim verdade, mas ela é uma ironia. Einstein falou isso como uma forma de ironia. Ele nasceu numa noite tempestuosa e sua mãe diz que ele seria... Sua parteira diz que ele seria um filho da escuridão e sua mãe diz que ele seria um filho da luz.
Fez parte do projeto Filadélfia junto de Einstein, um projeto que tinha como objetivo alcançar o teletransporte, e fez armas na Primeira Guerra Mundial e pesquisou sobre drones. A última curiosidade é que ele previu o celular.